Boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje eu vou contar o relato de um ouvinte que preferiu não se identificar, mas autorizou a leitura de sua história aqui no canal. Para manter sua privacidade, vou chamá-lo de Gustavo. Ele viveu esse episódio no interior de Minas Gerais, numa comunidade rural chamada São José das Três Pontes, um povoado pequeno e esquecido entre os morros, com pouco mais de 80 famílias. O que ele presenciou certa noite de agosto de 2018 o marcou profundamente, e até hoje ele não conseguiu esquecer os sons, os cheiros e aqueles olhos. Vamos à história. Eu cresci naquele fim de mundo. Meus pais moravam em São José das Três Pontes desde que nasceram. A vida lá sempre foi simples: lavoura, criação de galinha, porco e umas vaquinhas pro leite. O lugar é cercado por morros cobertos de mato fechado, e tem um rio que corta a vila, com 3 pontes, por isso o nome. Quem conhece, sabe que ali o tempo passa devagar. Meu pai, o seu Arlindo, era daqueles homens brutos, que só falavam o necessário. Já minha mãe, Dona Jurema, era muito devota. Toda sexta-feira fazia promessa, acendia vela e rezava na varanda, voltada pro mato. Dizia que aquilo ali tinha uma força diferente, que o mal andava solto por aquelas bandas e que o povo só seguia em frente por causa da fé. Naquele ano, em agosto, o clima estava mais seco que de costume. O ar da tarde vinha quente, mas à noite fazia um frio que entrava pelos ossos. Era uma sexta-feira, lembro bem, porque minha mãe tinha feito canjica e colocado uma vela acesa no altarzinho dela, como sempre fazia em homenagem a Santo Onofre. Eu tinha voltado da roça cedo naquele dia. Ajudei meu pai a cercar uns bezerros e depois fiquei varrendo o terreiro. Por volta das 7 da noite, fui pro quarto ajeitar umas coisas quando ouvi o primeiro barulho estranho. Era como se alguém estivesse arrastando um ferro pelo chão de terra batida. Um som grave, lento, que fez o cachorro latir desorientado. A princípio achei que fosse o portão da frente arrastando com o vento. Fui lá fora, mas não tinha vento nenhum. Tudo parado. Silêncio pesado, aquele tipo de silêncio que incomoda o ouvido. Até o som dos grilos tinha parado. Foi aí que senti um cheiro. Mas não era qualquer cheiro. Era forte, azedo, uma mistura de sangue seco com bicho molhado. O tipo de odor que você nunca esquece. Subiu pelo nariz e me deu ânsia. Meu pai também saiu da casa, com a lamparina na mão, e ficou parado no meio do terreiro olhando para a mata. Não disse uma palavra. A luz da lamparina tremia, e a sombra do velho projetava um vulto torto na parede. O cachorro rosnava com o focinho enfiado no chão, as patas arqueadas como se estivesse pronto para correr, ou atacar. Aquilo me deixou em alerta. Não era normal o Fumaça agir assim. Era um vira-lata velho, mas experiente. Já tinha enfrentado cobra, tatu, até onça pequena. Nunca tinha ficado daquele jeito. Foi quando ouvi o uivo. Veio de longe, mas parecia atravessar o ar direto pro peito da gente. Um som longo, arrastado, doído. Um uivo que não parecia de cachorro, nem de lobo, nem de nada que eu já tivesse ouvido antes. A lamparina tremeluziu mais forte, e minha mãe gritou lá de dentro: "É sexta de lua minguante. Fecha a casa, Arlindo. Fecha agora." Ela falava isso desde que eu era criança. Sempre dizia que na sexta-feira da lua minguante o véu entre o mundo dos vivos e o dos amaldiçoados ficava mais fino. Que a terra clamava por sangue antigo, e que nem toda criatura que anda sobre 4 patas é bicho. Meu pai resmungou algo e entrou. Mas eu fiquei lá fora. Alguma coisa me fez querer ver. Eu estava curioso, ou paralisado. O som vinha de além da mata que ficava atrás do galinheiro, do outro lado da cerca de arame farpado. Foi quando vi. Primeiro, 2 pontos brilhantes entre as árvores. Como olhos que refletiam o resto da luz da lamparina. Mas estavam altos demais para ser de cachorro. Altos demais até para um homem. Os olhos se moveram. Lentamente. E aí eu vi o contorno. Era uma criatura agachada, com braços longos demais, curvados, e o dorso arqueado. Os pelos eram escuros, esparsos em algumas partes e grossos noutras, como se tivesse sarna ou cicatriz. A cabeça era grande, com orelhas pontudas e um focinho que se estendia para frente, como de lobo. E aqueles olhos, amarelados, vítreos, pareciam me enxergar por dentro. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Minha perna direita cedeu e eu caí sentado no chão de terra. O Fumaça se enfiou debaixo do fogão a lenha, uivando como um filhote. A criatura não se aproximou. Apenas se ergueu, devagar, até ficar em pé, quase 2 metros de altura. Deu 2 passos para frente e soltou um rosnado baixo, quase imperceptível,
como se dissesse que sabia que eu estava vendo. E então, sumiu. Sumiu como se tivesse se fundido ao mato, sem quebrar um galho, sem fazer barulho. Eu corri para dentro da casa como um condenado. Depois daquela noite, eu não dormi. Nem naquela, nem nas outras duas que se seguiram. Meu corpo dormia por exaustão, mas a mente ficava alerta. Qualquer som no mato me fazia pular da cama. Na manhã seguinte, meu pai me chamou cedo, disse que íamos até a mata ver se algum bicho tinha entrado no galinheiro. Eu não queria ir, confesso. Mas ele era duro, e me lançou aquele olhar que eu já conhecia. Fui, calado. O mato ainda estava úmido da neblina da madrugada. Os galhos estalavam sob nossos pés, e o ar cheirava a terra molhada e folha apodrecida. Não encontramos sinal de arrombamento, nem pegadas muito evidentes, mas havia uma coisa que me chamou a atenção. No meio do pasto, rente ao capim amassado, achei uma marca funda, de algo pesado que tinha passado por ali. Parecia uma pegada de cachorro, mas enorme, e com formato estranho. Os dedos pareciam longos demais e havia marcas de unhas curvadas, fundas na terra. Mostrei ao meu pai, e ele apenas fez o sinal da cruz e disse: "Isso aqui não é coisa de Deus, Gustavo. Vamos sair daqui." Naquela mesma tarde, recebi a visita do meu primo Paulo, que morava a uns 5 quilômetros dali, do outro lado da Serra da Formiga. Ele veio de moto, como sempre fazia, trazendo queijo fresco e farinha de milho da fazenda do padrasto. Quando contei o que tinha acontecido, ele ficou sério. Não debochou, como eu esperava. "Gustavo", ele disse, quase sussurrando. "Cê lembra do vô Serafim?" "Lembro sim, ué. O que tem?" Ele falava dessas coisas. Disse que na juventude dele teve um tempo que o povo daqui vivia com medo de andar pelas estradas de terra. Disseram que um homem tinha sido amaldiçoado. Que mexeu com feitiço no tempo da escravidão e virou um bicho. Um lobisomem. Aquilo me arrepiou. Meu avô Serafim morreu quando eu tinha 11 anos. Era um homem de poucas palavras, mas cheio de rezas. Ele andava com um rosário no pescoço e dizia que algumas noites não eram feitas para dormir. Paulo então me contou que um velho que morava perto do cemitério, o Zé do Vento, tinha dito que a maldição nunca acabou. Que ela voltava de tempos em tempos, quando alguém da linhagem daquele homem amaldiçoado morria ou quebrava uma promessa feita à força. Eu ri, mas o riso não veio com vontade. Não acreditava nessas coisas, até poucos dias atrás. Foi então que a segunda noite chegou. Dessa vez, não foi o uivo que me acordou. Foi o cheiro. Aquele mesmo cheiro azedo, pútrido, como carniça deixada ao sol. Entrei em alerta na hora. Levantei da cama em silêncio, peguei a espingarda velha do meu avô, que nem sei se ainda funcionava, e abri devagarinho a porta dos fundos. A lua estava escondida atrás das nuvens, mas havia luz o bastante para ver o que não queria. Lá no galinheiro, uma das galinhas cacarejava de um jeito desesperado, diferente do barulho que fazem por briga ou susto. Era um som de terror, aflição. E foi então que vi algo se mover, entre as sombras. Uma figura agachada, de costas, remexendo algo no chão. Tinha o dorso arqueado, os ombros largos e o pescoço curto. A pele parecia mais peluda do que antes, como se tivesse engrossado, e os pelos brilhassem com a umidade da noite. Minha mão tremia. Mirei a espingarda, mas hesitei. Foi nesse instante que a criatura se virou. Tinha a boca suja de sangue, os dentes cobertos por penas e carne. Os olhos amarelados voltaram a encontrar os meus. Só que dessa vez, ela me viu. Em 2 segundos, deu um salto por cima da cerca, derrubando os arames como se fossem barbante. Eu tropecei para trás, disparei sem mirar e o tiro estourou a lateral do galinheiro, assustando tudo. Corri para dentro e tranquei a porta com o que pude, sofá, armário, até o baú da minha mãe. Minha mãe e meu pai já estavam acordados, pálidos. Ela rezava em voz alta, e ele segurava uma faca de cozinha com as 2 mãos. O cachorro Fumaça chorava no canto. A criatura rodeou a casa. Escutamos as pisadas pesadas no alpendre, os arranhões nas paredes de madeira e até o ranger das telhas sendo empurradas no telhado. Minha mãe então jogou água benta na porta da frente. Ela guardava uma garrafa sempre cheia, vinda da gruta de Nossa Senhora das Dores, lá em Campestre. Enquanto ela rezava, o som do telhado parou. Do nada. Silêncio total. Ficamos ali a noite inteira, esperando o dia clarear. Quando finalmente amanheceu, o quintal estava destruído. Galinhas mortas, penas espalhadas, a cerca do galinheiro rasgada, e marcas, muitas marcas de garras nas janelas e nas portas. Meu pai ficou convencido de que precisávamos buscar ajuda.
Decidimos ir até a cidade de Santa Rita de Caldas, onde um padre mais velho, conhecido por lidar com coisas pesadas, havia atendido um caso estranho de exorcismo há alguns anos. Nessa mesma tarde, pegamos a caminhonete velha e seguimos estrada de chão por mais de 40 quilômetros. Durante o caminho, minha mãe repetia que aquilo não era um simples animal, que era maldição antiga, de sangue e terra. E que só quem conhece os dois lados, o mundo dos vivos e o dos que caminham à noite, poderia ajudar. Chegamos em Santa Rita já com o céu alaranjado do entardecer. O padre Antônio nos recebeu na sacristia, sério e com um olhar que parecia ver além. Depois que contamos tudo, ele fez apenas uma pergunta. Alguém da sua família fez promessa quebrada ou lidou com coisa proibida há muito tempo? Minha mãe empalideceu. Disse que sim. Que seu bisavô, um tropeiro chamado Otaviano, havia sido acusado de ter traído um pacto feito com um curador da noite para salvar o filho, que estava doente. E que, depois disso, a família começou a ser assombrada, geração após geração, por um mal que volta. O padre assentiu. E disse: se isso que vocês enfrentam é o que eu estou pensando, ele voltará na terceira noite. E se entrar, não sai mais. Depois daquela conversa com o padre Antônio, voltamos para casa carregando mais do que medo. Agora, havia um peso. A maldição tinha nome, tinha história, e ela vinha de dentro da nossa própria família. Na viagem de volta, minha mãe explicou melhor o que sabia. O tal do Otaviano, bisavô dela, era um homem bruto, de poucas palavras, mas vivia com um medo que ninguém entendia. A história que correu era que, certa vez, ele foi até a Serra do Funil buscar a ajuda de um curandeiro antigo, um homem que morava isolado, cercado de mistérios. Esse curandeiro, segundo as lendas, não rezava com santos, rezava com espíritos da mata, com entidades antigas. Era respeitado e temido. Diziam que ele podia mudar o destino de uma pessoa, ao custo de algo muito maior. Otaviano, desesperado pela saúde do filho, fez um acordo. E o filho melhorou, sim. Mas o preço cobrado não era dinheiro, nem serviço. Era lealdade até o fim da linhagem. Um pacto de sangue e silêncio. E algum tempo depois, Otaviano renegou tudo. Mudou de cidade, batizou os filhos na igreja, queimou tudo que era do curandeiro. Foi aí que os pesadelos começaram. Os filhos viam vultos, ouviam uivos mesmo em noites sem lua. As galinhas sumiam, cães morriam. E agora, tantas gerações depois, parecia que aquilo tinha voltado. Talvez nunca tivesse ido embora. Na terceira noite, fizemos tudo o que o padre recomendou. Distribuímos sal grosso nas portas e janelas, acendemos velas bentas, minha mãe rezava sem parar. Meu pai trancou as janelas com pregos e madeiras cruzadas. Eu mantinha a espingarda perto, mesmo sabendo que contra aquilo, ela não ia servir de nada. Lá fora, o vento soprava mais forte do que o normal. As árvores balançavam, e vez ou outra ouvíamos estalos no mato, como se algo muito pesado passasse entre os galhos. Fumaça, o cachorro, já não latia. Ele apenas tremia e se escondia atrás do armário. Às 2h17 da madrugada, lembro do horário exato, ouvi o primeiro uivo. Mas dessa vez, não era um só. Veio de vários pontos ao mesmo tempo. Um eco de lamento e fúria, de dor e raiva misturados. Meu pai olhou para mim e disse, com os olhos marejados: se eu cair hoje, você cuida da sua mãe. Fecha a porta e não sai, aconteça o que acontecer. Foi a primeira vez que vi meu pai com medo. Medo de verdade. Então, as batidas começaram. Primeiro leves, como unhas na madeira. Depois mais fortes. Na janela da cozinha, no alpendre, na porta da frente. O telhado rangeu de novo. A telha do banheiro caiu com estrondo. E, de repente, tudo ficou morto de silêncio. Nem vento, nem grilo. Só o som do nosso coração batendo forte no peito. Foi nesse instante que a porta dos fundos se abriu com um estrondo tão forte que as cadeiras caíram. A criatura entrou. Só que agora, não era mais como antes. Estava maior, mais deformada, como se tivesse evoluído ou absorvido força. O rosto ainda lembrava um lobo, o focinho pontudo, os olhos amarelos e fundos, a boca repleta de dentes, mas o corpo parecia de um homem fundido a um monstro. As mãos, ou o que restava delas, tinham unhas curvas, negras, do tamanho de facas. Minha mãe gritou, começou a jogar água benta e rezar. Meu pai correu com um facão, mas foi arremessado na parede como se fosse um saco de batatas. Eu atirei. 1, 2, 3 tiros. Nada. Nem sinal de dor. A coisa veio em minha direção. O tempo pareceu parar.
Mas foi aí que algo estranho aconteceu. A criatura parou a 2 passos de mim. Parou mesmo. Ficou olhando. E eu juro, Jackson, ela reconheceu alguma coisa em mim. Seus olhos se apertaram, como se enxergassem mais do que minha carne. Vi dor. Vi memória. Foi quando minha mãe, ainda rezando, pegou o retrato velho do Otaviano que ficava pendurado na parede da sala e ergueu em direção à criatura. Na hora, ela grunhiu como se tivesse sido atingida por algo invisível. Cambaleou para trás, soltou um uivo que me arrepiou até a alma, e então correu, com velocidade absurda, saltando janela afora. Ficamos em silêncio por muito tempo. Até o sol nascer. No outro dia, o padre voltou com 2 homens da igreja. Fizemos uma espécie de cerimônia no terreno. Eles enterraram sal nos 4 cantos da casa e rezaram um ritual antigo, misturando trechos em latim e orações de quebranto. Naquela noite, não houve som. Nem uivo. A floresta parecia em paz. Passou-se uma semana. Depois um mês. Nada. Mas a gente sabia que aquilo não tinha acabado. Apenas tinha sido empurrado para longe. Adormecido, talvez. Decidimos nos mudar. Meu pai não queria mais viver ali. Hoje moro em Alfenas, longe daquela terra. A casa foi deixada fechada. Cresceram mato e silêncios por lá. De vez em quando, alguém da região me liga e diz: Gustavo, você ainda lembra da maldição de São José das 3 Pontes? E eu respondo sempre a mesma coisa. A gente esquece de muita coisa, menos daquilo que viu com os próprios olhos. Se você tem um relato como esse, com algo que presenciou ou ouviu de alguém de confiança, deixe nos comentários ou mande pra gente. E não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro, clica no botão e para aqui embaixo para ajudar o canal a continuar trazendo essas histórias assustadoras direto do interior do Brasil. Boa noite. E durma bem. Se conseguir.